Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos. Meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre os fluxos migratórios contemporâneos em direção ao Brasil. Então vamos lá, para a nossa hora de aprender. O imigrante é aquele que migra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro, com o objetivo de residir ou trabalhar. O imigrante é visto pela perspectiva do país que o acolhe e é o indivíduo que veio do exterior. A expressão imigrante é impróprio para fazer referência a movimentos migratórios internos ou interregionais, ou seja, aqueles realizados dentro das mesmas fronteiras políticas. Por exemplo, o Brasil tem recebido um grande número de imigrantes do Haiti que busca moradia. O imigrante, para permanecer legalmente dentro do território escolhido, deve seguir as leis de imigração estabelecidas em cada território. É uma referência genérica ao movimento de entrada, imigração, e saída de pessoa, emigração. Migrante é todo aquele que sai do seu lugar de moradia para um período mais ou menos longo de tempo. Para o lugar de onde ele saiu, o imigrante é um emigrante. No lugar de onde ele vai, ele será um imigrante. Sempre narrou diversos ciclos de imigrações para o Brasil, seja durante o período de colonização ou seja durante os tempos posteriores. Ao longo dos séculos, vários povos ocuparam o nosso país. A maioria formada por europeus, mas também chineses, japoneses, latino-americanos, entre outros. No entanto, podemos dizer que o Brasil vive um novo momento no que se diz respeito ao tema das imigrações internacionais. Ao longo dos últimos anos, houve um movimento crescente de grupos estrangeiros no Brasil, advindos tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos. Segundo dados do CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, e do Ministério da Justiça, só entre os anos de 2010 e 2012, o número de pessoas pedindo refúgio para o Brasil triplicou. A tendência é que as imigrações atuais no Brasil continuem aumentando, sobretudo de populações advindas de países subdesenvolvidos ou com uma precária situação econômica, além de povos de regiões marcadas por grandes conflitos, com destaque para os povos da Palestina. Nos últimos anos, uma grande leva de haitianos veio para o Brasil, através da Amazônia, em busca de emprego e melhores condições. Copa do Mundo de 2014. O mesmo processo ocorreu destacando-se os imigrantes oriundos de Gana, que se deslocaram para o Brasil em função do torneio, mas não retornaram para o seu país de origem. Outros países que se destacaram no envio de imigrantes foram Bangladesh, Senegal, Angola, entre outros. Da mesma forma que o número de estrangeiros no Brasil vem aumentando, o número de brasileiros no exterior vem diminuindo. Entre 2004 e 2012, a presença de brasileiros fora do país caiu pela metade, de 4 milhões para 12 milhões, com o principal destino de moradia sendo Portugal. O que se percebe é que as recentes evoluções do Brasil no cenário econômico, além de relativa prosperidade dos países emergentes frente à crise financeira do mundo desenvolvido, vem contribuído para que os países em desenvolvimento, principalmente os do grupo dos BRICS, tornem-se lugares atrativos para as rotas migratórias internacionais. Mas a expansão das imigrações atuais no Brasil vem acompanhado por uma série de fatores a saber. Primeiro, aumento da xenofobia. O Brasil, apesar de sua internacionalmente reconhecida receptividade, vem aumentando os casos de xenofobia, sobretudo para com as populações advindas de países subdesenvolvidos. Para a parte de população de grupos estrangeiros, trazem doenças, roubam,
vaga de emprego e ameaçam a identidade cultural do país. O curioso é que esses argumentos são semelhantes aos impostos aos brasileiros no exterior, notadamente na Europa. Segundo, condições de vida precárias. Muitos dos estrangeiros no Brasil sofrem com as precárias condições de vida que aqui encontram, sobretudo no momento em que chegam, quando ainda não dispõem de empregos e moradia, comida e dinheiro. Além de que conheceram o idioma português, isso demanda maiores esforços das autoridades para atender às necessidades básicas desses povos, e a fim de que condições básicas de direitos humanos sejam cumpridas. Não são poucos os casos de trabalhadores análogos ao escravo praticado no país, sobretudo com a migração haitiana na região norte. Aumento de tráfico de pessoas, com o Brasil tornando-se um novo centro de atração de imigrantes ilegais. Aumenta o número de tráfico de pessoas. Atualmente, os principais esforços do governo brasileiro é de investigar, punir a prática desses grupos, que além de cobrarem alto pela ajuda na imigração ilegal, cometem vários crimes contra os direitos humanos durante o percurso. Muitas pessoas imaginam que a imigração seja prejudicial para a economia, sobretudo no sentido de elevar o desemprego, mas isso não é totalmente uma verdade. Em muitos casos, registra-se a presença de imigrantes com formação em nível superior, ocupando cargos que muitas vezes ficam ociosos por aqui, por falta de capacitação técnica. Embora o número de pessoas com formação superior no Brasil tenha aumentado significativamente na última década. Além disso, mesmo com o aumento de imigrantes, o desemprego no Brasil vem caindo nos últimos tempos. Apesar de ser necessário o estabelecimento de um maior controle sobre o número de imigrações atuais no Brasil, além de um maior empenho no combate a quadrilhas de tráfico de pessoas, é preciso também atender às necessidades básicas daqueles que aqui chegam. Um exemplo é o caso dos imigrantes advindos do Haiti. Eles não poderiam permanecer no Brasil segundo nossas leis de imigração, mas muitos recebem vistos humanitários, haja visto que uma deportação em massa e imediata poderia transformar-se em um terrível crime de violação aos direitos humanos. Atualmente, 1,3 milhões de imigrantes residem no Brasil. Em 10 anos, de 2011 a 2020, os maiores fluxos foram venezuelanos, haitiano, boliviano, colombiano e estadunidenses. O número de novos refugiados reconhecidos anualmente no país saiu de 86 em 2011 para 26,5 mil em 2020. Refugiados venezuelanos vindo para o Brasil resulta no cenário de crise em que vimos os venezuelanos. Essa crise perpassa questões políticas, econômicas e sociais. A porta de entrada dos venezuelanos no Brasil é o estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Atualmente, o território brasileiro recebe milhares de pessoas que buscam oportunidade de inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida. Porém, esse intenso fluxo migratório desencadeou diversos problemas no território nacional, principalmente porque a maioria dos imigrantes concentra-se em um único estado, Roraima. Os refugiados haitianos no Brasil foi proveniente de um cenário social vivido no Haiti, a qual revela uma grave crise humanitária, conflitos políticos e colapso econômico. Além desse contexto, o país tem enfrentado diversas catástrofes naturais, que se intensificaram a partir do ano de 2004 e fizeram com que a Organização das Nações Unidas, a ONU, intervisse no país com reforço militar. Ainda em 2004, o Haiti sofreu com chuvas que destruíram o país, vitimando cerca de 16 mil pessoas. Como se não bastasse esse episódio, o país enfrentou também, nesse mesmo ano, o furacão Jeanne, que afetou aproximadamente 300 mil pessoas. Em 2008, o povo haitiano sofreu com furacões Gustave e Hanna, que deixaram centenas de pessoas em situações de emergência. No ano de 2010, o Haiti foi atingido por um terremoto mais grave da sua história, que destruiu Porto Príncipe, capital do país, deixando cerca de 220 mil pessoas mortas.
O cenário no Brasil, na época, mostrava-se bastante atraente, visto que o país sediava a Copa do Mundo. Portanto, obras para atender ao evento estavam a todo vapor. Assim, os haitianos esperavam encontrar aqui inserção no mercado de trabalho, principalmente na construção civil. Inicialmente, os haitianos fixaram-se no estado do Acre. Contudo, a maioria dispersou-se em todo o território brasileiro. Grande parte dos imigrantes fixou-se na região sul e sudeste do Brasil, visando oportunidades de empregos e melhores condições de vida. A imigração boliviana no Brasil é um movimento migratório ocorrido a partir dos últimos quarto do século XX. É uma das maiores populações do Brasil. Cerca de 0,5% da população brasileira é proveniente de países da América do Sul, estando sua maioria localizado no estado do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. É o quinto maior grupo migrante que viveram no Brasil, superados apenas por estadunidenses, japoneses, paraguaios e portugueses. Os refugiados colombianos no Brasil. O conflito armado interno que vive a Colômbia há 40 anos continua acompanhando de violações generalizadas dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. Todos os atores do conflito, guerrilheiro, grupo paramilitares e forças armadas, cometem violações graves, tais como massacres, assassinatos e sequestros. A partir desse conflito, se produziram dois tipos de movimentos de deslocamento forçado interno e a migração internacional em busca de refúgio ou asilo político. Ambos implicam na desterritorialização e numa subsequente cadeia de eventos como desempregos, falta de moradia, problemas de alimento e de saúde, indigência, estigmatização, choque cultural, entre outros. O Brasil possui aproximadamente 8 mil colombianos brasileiros, além de colombianos que migram para o Brasil para trabalhar, há colombianos refugiados, estes sendo mais de 1.000 pessoas, e sendo um dos maiores grupos de refugiados em terras brasileiras. Emigra para o Brasil há mais de um século, em busca de terras férteis e baratas para cultivar. Hoje em dia, principalmente no centro-oeste brasileiro, por conta de oportunidade no setor agrícola da região. Em 2000, o número oficial de estadunidenses que viviam no Brasil era de 22,3 mil pessoas, além de mais de 50 mil descendentes. Os imigrantes mais recentes vêm ao país para oferecer mão de obra especializada para multinacionais, universidades e instituições de pesquisas. No entanto, apenas 2,7% do total de imigrantes que vêm legalmente para o Brasil são estadunidenses, segundo os dados de 2000 da Polícia Federal. Agora, vamos testar nossos conhecimentos. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. É uma referência genérica ao movimento de entrada, imigração, e saída de pessoas, imigração. Estamos falando de opção A, imigrantes, opção B, viajantes, opção C, romeiros, ou opção D, fluxos migratórios. Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra D, fluxos migratórios. Agora, vamos para a atividade 2. Em qual estado brasileiro se encontra o maior número de refugiados venezuelanos? Opção A, estado do Pará. Opção B, estado do Amazonas. Opção C, estado de Roraima. Ou a opção D, o estado do Acre. Vou dar um tempo para você responder.
Acertou quem marcou a letra C, o estado de Roraima. Atividade 3. Atualmente, quais são os principais grupos de refugiados que migram para o Brasil? Opção A, ingleses, venezuelanos e haitianos. Opção B, venezuelanos, haitianos e colombianos. Opção C, cubanos, peruanos e chilenos. Ou opção D, venezuelanos, peruanos e chilenos. Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra B, venezuelanos, haitianos e colombianos. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos os fluxos migratórios contemporâneos em direção ao Brasil, os refugiados venezuelanos, colombianos e haitianos, os imigrantes bolivianos e estadunidenses. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui conhecendo um pouco mais sobre os fluxos migratórios contemporâneos em direção ao Brasil. Tchau, tchau e um grande abraço.